Sempre ouvimos falar em saúde sexual da mulher, mas quando o assunto é saúde sexual masculina, muitos preferem ficar quietos. A maioria deles só procura um médico quando a esposa insiste, e muito. Vivemos em um país machista e a mulher ainda se culpa pela dificuldade de ter filhos e até pela impotência sexual do marido. Para se ter uma ideia, a infertilidade masculina é tão recorrente quanto na mulher. Entre as causas, problemas na produção do espermatozoide e no caminho destes espermatozoides até o óvulo. Em ambos os casos, a infertilidade pode ser revertida com um tratamento médico adequado. Outra situação é a disfunção erétil. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 1 milhão de novos casos são registrados no país todos os anos. Muitos fatores provocam isso: cigarro, bebida, drogas, estresse, medicamentos, entre tantos outros. E como fica o emocional do homem que tem qualquer um destes tipos de problemas? No programa Saúde e Vida de hoje vamos falar sobre a saúde sexual masculina. Homens, fiquem atentos porque os recados são muito importantes para que você tenha uma vida saudável. E, por favor, vamos deixar de lado o preconceito. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o Dr. Fernando Ulloa Coelho, ele que é urologista, doutora Vera Beatriz Ferrer Brandi, especialista em banco de sêmen, e a doutora Solange Mello, psicanalista e psicóloga clínica. Eu vou começar falando com o doutor Fernando para a gente fazer um panorama na questão da saúde sexual do homem. O que mudou e o que precisa ainda muito mudar quando a gente fala na conscientização do homem com relação a esse tipo de assunto? Bem, o homem hoje está bem mais com a consciência mais acurada, porque a mídia tem ajudado muito nessa conscientização desse homem. Antes, o homem não procurava o médico de jeito nenhum. Hoje, se falando sobre câncer de próstata, sobre impotência, sobre infertilidade, o homem tem procurado muito o urologista. Precisa ainda melhorar, porque ainda existe muito preconceito quanto ao exame da próstata e quanto a assumir que existe alguma dificuldade de ereção e uma dificuldade de convívio com isso. Então, nós precisamos ainda alertar esses homens a procurarem o médico, o urologista, para eles serem aconselhados. Agora, em que momentos ele vai ao médico? Ele vai quando precisa mesmo, ou ele já tem essa consciência da prevenção, da necessidade de uma certa frequência de visitas? Atualmente, já tem um conceito de ir ao urologista após os 45 anos, 50, para começar a fazer o acompanhamento da próstata. Principalmente se ele já teve alguém da família com câncer de próstata. O pai, um tio paterno, um avô, eles têm que vir ao urologista até mais cedo, por volta dos 40, 45 anos, para começar a fazer o acompanhamento. Fora isso, o jovem também deve procurar o urologista por questões de até conhecimento da sua saúde masculina. Tem muitos jovens que não sabem lidar ainda com a sexualidade e o urologista pode ajudá-lo nessa situação. Além disso, uma coisa que é frequente é o tumor de testículo, que nós temos que alertar os jovens a partir dos 16, 18 anos até os 35 anos de idade, de se autoexaminar, examinar-se frequentemente, como a mulher faz na mama, que se examina a mama para saber se tem algum nódulo. O homem também tem que examinar o seu testículo para ver se tem algum nódulo para fazer o diagnóstico de um possível câncer de testículo. O homem às vezes é muito desligado para essas coisas, né? A gente vai matar algumas curiosidades hoje com relação ao banco de sêmen. Quando a gente pensa em ter um filho, a gente acha que é a mulher que tem que fazer tudo, e o óvulo da mulher que é importante. Mas, doutora Vera, o que é o banco de sêmen e que tipo de homem procura um serviço como esse? O banco de sêmen é justamente o local para armazenamento de sêmen humano. Em que ocasiões que o homem tem que levar em consideração o armazenamento. E, inclusive, deve ser orientado por algum médico com relação ao armazenamento de sêmen.
Muitos homens que vão se submeter a tratamentos como quimioterapia, radioterapia, cirurgias de testículo, como o Dr. Fernando falou, cirurgia de próstata ou qualquer indício que pode levar o homem à infertilidade, inclusive alguns atletas, jogadores de futebol, quem mergulha, existe um risco de ficar infértil, ou seja, parar de produzir espermatozoides. Antes desses tratamentos, principalmente nesses casos de tratamento para câncer, o paciente tem que ser orientado para fazer o congelamento do sêmen. E é muito simples, é vir fazer um cadastro, fazer a coleta do sêmen, que todo homem consegue fazer, a gente indica uma sala isolada para fazer a coleta do sêmen. Logo após a coleta... Posso matar a curiosidade? Pode. Algum estímulo? É filme, revista? Sim, a gente tem uma sala isolada que a gente põe, a gente tem filmes e tem revistas. Em determinados casos, a gente até pode orientar para fazer, para entrar na sala de coleta com esposa ou companheira. Ela pode ajudar na parte de estímulo. A única coisa é que o ejaculado tem que ser colhido dentro de um frasco adequado que a gente for dar. Agora, doutora Vera, a própria situação, né? No caso, a senhora colocou algumas situações até desagradáveis, a possibilidade de um câncer ou algum outro tipo de problema que faz com que o homem armazene o sêmen exatamente para poder garantir ter um filho no futuro. Isso, de certa forma, não afeta a coleta desse material? Ou seja, o homem tem que ir mais de uma vez em algumas situações por causa do emocional dele? Ou não? Assim, existem casos que realmente o emocional interfere na coleta. Homens que estão estressados pelo fato de estar com câncer, com esse tipo de coisa, têm um pouco mais de dificuldade e a gente verifica que a concentração de espermatozoides na coleta não é tão adequada como a gente gostaria. Mas a grande maioria, apesar de estar com o emocional abalado por causa da situação, consegue fazer a coleta. Porque é claro que a cabeça afeta, né, doutora Solange? A gente fala sempre o seguinte, até entrando na questão da sexualidade, a mulher finge, o homem não consegue. Não dá exatamente porque é uma coisa física e visível. Essas situações, né, tanto de infertilidade quanto de disfunção erétil, afetam o emocional desse homem até que ponto? E em que momento ele realmente vai buscar um profissional? Porque muitos continuam com problema e têm a vergonha de procurar o doutor Fernando, por exemplo. Sim, sim. Interessante que muitos homens confundem as duas coisas. Muitos homens, por exemplo, que se percebem inférteis, né, eles fazem uma relação direta com a questão da disfunção erétil. O homem que não pode gerar filhos, ele não necessariamente tem que ter uma disfunção erétil. Né? Então, assim, o diagnóstico, quando o homem recebe o diagnóstico de, você é infértil, você não pode gerar filhos de uma forma normal, só de uma forma científica. Isso para o homem gera um impacto enorme. A gente percebe que é como se fosse aquele impacto que ele recebe quando ele tem um diagnóstico de câncer, por exemplo. Né? Some o chão deste homem. Por quê? Porque isso, para ele, no emocional dele, está muito ligado à virilidade. E não tem aquela coisa que ele acha sempre que a culpa é da mulher? Minha mulher não pode ter filhos, e muitas vezes o problema está com ele. Sim, é a coisa da negação. Sim, tanto que ele muitas vezes, o casal quer ter filhos, né? Tenta, porque assim, a gente considera um homem com problema quando eles estão, pelo menos durante um ano, tentando, né, com uma vida sexual normal, né, sem uso de nenhum contraceptivo e a mulher não consegue engravidar. A partir daí é que começa-se a pensar em relação à questão da impotência. Muitas vezes esse homem não procura uma ajuda porque ele acha que o problema é da mulher. E quando é diagnosticado que o problema é dele, né, ele ainda assim, a dificuldade dele lidar com isso é tão grande que ele diz que a causa é orgânica. Porque quando ele diz que a causa é orgânica, para ele é menos vergonhoso. Né? Porque a gente sabe que, por exemplo, no caso da disfunção erétil, o fator emocional é fundamental. Existem questões físicas, mas o emocional pesa e pesa muito. Então, quando o homem percebe que ele não está conseguindo engravidar,
ele não está conseguindo ter uma disfunção, ele, no primeiro momento, o problema é da mulher. Quando ele percebe que o problema não é da mulher, é dele, ele fala, a questão é orgânica, né? Ou seja, eu não tenho culpa disso, né? E aí é um trabalho longo para você investigar. O número me surpreendeu. 1 milhão de casos de disfunção erétil por ano. Esse número vem aumentando, doutor Fernando, ou é um número, vamos dizer assim, considerado normal? Bem, a disfunção erétil a gente pode dividir em disfunção erétil leve, grave e moderada. Qual que é a diferença entre elas? A disfunção erétil leve é aquela que o indivíduo tem uma disfunção erétil em alguns momentos da vida dele, muito relacionado com o estado emocional. Então, uma das coisas que atrapalham a ereção é a adrenalina. Então, a adrenalina, quando a pessoa está muito estressada, muito nervosa, o nível adrenérgico muito alto, ele tem uma vasoconstrição, os vasos fecham, e isso dificulta a ereção. Então, eu sempre falo para os meus pacientes que não transe para relaxar. Relaxe primeiro, para depois transar. E nós temos, para ter uma ideia, por exemplo, aos 50 anos de idade, nós vamos ter aí quase que metade dos homens com algum grau de disfunção erétil. Agora, o grau de disfunção erétil grave, aos 50 anos, é em torno de 10%, que precisa fazer algum tratamento específico para a disfunção erétil. Os tratamentos são 100% eficazes ou a gente tem alguns casos que não tem cura, vamos dizer assim? Então, se você tem um indivíduo que tem alguma doença grave, diabetes grave ou uma obstrução arterial grave, alguma doença clínica grave, é mais difícil de você atingir o tratamento. Agora, 85% dos pacientes com disfunção erétil responde ao tratamento via oral. A medicação via oral é um grande avanço para o tratamento de disfunção erétil. Quando eu me formei há 25 anos atrás, a gente fazia uma série de exames para ver qual era a causa da disfunção erétil. Hoje, a gente, tendo condição de dar a medicação via oral, a gente introduz a medicação e vê a resposta desse indivíduo. Se ele tiver uma boa resposta à medicação oral, você continua, você não precisa fazer tantos exames como você fazia no passado. No caso dessas disfunções que o senhor falou por causa de determinadas doenças, elas acontecem por causa das doenças ou dos medicamentos que esses indivíduos tomam? As duas coisas. A diabetes, por exemplo, um diabético grave tem lesão na artéria final, nas pequenas artérias. Então, a artéria do pênis é uma artéria pequena. Então, o fluxo de sangue para o pênis vai estar diminuído. Entendi. Já, por exemplo, hipertensos graves usam medicações que dificultam a ereção. Né? Então você tem os dois lados. Eu só queria acrescentar uma coisa sobre o espermograma. Quando a gente investiga um homem infértil ou que tem uma queixa de infertilidade, que é mais ou menos 1 ano sem conseguir engravidar... Tem algum sinal além desse 1 ano ou não? Não muda nada no homem? Não muda nada. Existem sinais de infertilidade? Não muda nada. Só o não conseguir mesmo? Só não conseguir. Tem alguns casos de obstrução do ducto ejaculador em que o homem não ejacula. Ele tem orgasmo, mas não sai nada, não sai de sêmen nenhum. Mas é raro isso, a obstrução do ducto final da ejaculação, do ducto ejaculador. Quer dizer, uma cirurgia pode mudar? Uma cirurgia pode mudar. Agora, se a gente faz a coleta do espermograma, a gente sempre pede 2 ou 3 coletas, porque a primeira coleta pode ter influência emocional na primeira coleta. Então a gente pede 3, pelo menos 2 ou 3, para ter certeza que aquele espermograma é ruim nesse sentido, né? No caso do homem vasectomizado, doutora Vera, ele pode fazer essa coleta ou não? Ele não tem espermatozoide. Nenhum. Se ele está vasectomizado, ele só tem o ejaculado sem espermatozoide. Entendi. Porque a função da vasectomia é justamente fazer o homem ficar infértil, não ejacular mais espermatozoides. Entendi, mas ela hoje pode ser revertida ou não? Doutor Coelho pode porque pode antigamente a gente via, melhor né, do que eu. Que os homens faziam a vasectomia, se separavam. Então, por isso que nós... E aí faziam de novo. Então é melhor guardar o sêmen antes da vasectomia. para garantir isso. Para garantir, para não precisar reverter a Muitos vasectomia. fazem isso.
Hoje em dia, cada vez mais é indicado, né? Os homens têm filhos jovens e às vezes separam e querem ter uma segunda, terceira mulher. Então, muita gente está mais consciente para fazer o congelamento do sêmen antes da vasectomia. Agora, doutora Vera, quanto tempo esse sêmen fica mais ou menos armazenado? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Não existe um limite anos de armazenamento. Ele pode ficar armazenado por mais de 30 anos e só para você ter uma noção, o sêmen de gado já tem gravidez prenhez com mais de 50 anos. Então não existe um limite, é por tempo indefinido. Mas, por exemplo, esse indivíduo, esse homem colhe o sêmen e ele vem a falecer. Ele pode ser utilizado ou existem regras, vamos dizer assim, jurídicas que proíbem isso? Existem algumas determinações, tanto do Conselho Federal de Medicina como a Anvisa, de que se ele quer disponibilizar o sêmen dele após a morte dele, ele tem que deixar uma procuração para a pessoa que for utilizar. Se não, tem que estar escrito isso em contrato, que se ele vier a falecer, o sêmen será inutilizado e desprezado. Já teve casos assim? Já teve dois casos em que o paciente deixou determinado que a esposa poderia utilizar. E nesses dois casos a paciente utilizou, a esposa. Eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta falando sobre saúde sexual masculina. E eu vou deixar uma pergunta aqui para a doutora Solange, exatamente sobre o papel da mulher. Qual deve ser o papel da mulher, tanto na situação da impotência, quanto na questão da infertilidade. A gente volta já já. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre a saúde sexual do homem. Eu deixei com uma pergunta para a doutora Solange, exatamente sobre a importância do papel da mulher. A gente sabe que em muitos casos, o homem que fica impotente ou tem algum problema na questão da fertilidade, ele muitas vezes larga a mulher, né? Não tem coragem de suportar o problema ao lado da esposa, da companheira, da namorada, etc. É comum isso? E como a mulher pode ajudar a não ter esse desfecho, vamos dizer assim, até trágico em muitos momentos? Não só ele larga a mulher, como ele é largado pela mulher. Também acontece tem os dois isso, lados, né? Acontece isso também. Então, assim, o papel da companheira é fundamental, tanto para fortalecer a autoestima desse homem que já está com a autoestima baixa, já está se sentindo inseguro, inferiorizado, né? Agora, tem uma coisa, dependendo da qualidade da relação desse casal, realmente a relação vai para o brejo. A relação acaba, né? Porque assim, nem toda mulher é companheira, como nem todo homem é companheiro. Quando a situação é inversa e a mulher tem algum problema em relação à reprodução ou em relação à sexualidade, nem sempre o homem é companheiro e está ali junto dela, né? Então, o papel dela é fundamental, no sentido assim, de dizer, olha, nós estamos juntos, nós vamos lutar, o que pode ser feito vai ser feito, né? E eu estou aqui com você, né? Nem sempre isso acontece. Né? Quando não acontece, o que já está ruim fica pior ainda. Né? Então, uma situação que já está difícil fica mais difícil ainda porque ele não tem condições de lutar, de batalhar por aquilo que ele quer. Né? Eu queria fazer um gancho no que ela estava falando em relação à vasectomia. Né? Eu queria fazer uma relação entre a vasectomia e a questão da disfunção erétil. A gente está evoluindo, né? A ciência está muito moderna, mas a gente ainda percebe um preconceito, um tabu muito grande em relação à vasectomia. Muitos homens temem fazê-la por conta do medo de ficarem impotentes, né? Não funcionar, mas isso aí é até falta de informação, né? Mas ainda acontece isso, né? E aí, muitas vezes, o que acontece? Ele não faz por esse medo, ou então ele faz apesar do medo, e aí ele acaba falhando mesmo. Não porque a vasectomia tenha deixado esse homem impotente, mas pelo emocional dele, né? E aí, nessa hora, é importante não só ele conversar com o médico para esclarecer as dúvidas, né? Mas também procurar um psicólogo. Porque não dá para separar, né, doutor? A cabeça do corpo. As duas coisas caminham juntas, né? Ontem eu vi, assistindo o CQC ontem, eles criaram um quadro sobre sexo, questionando tanto homem quanto mulher. E a pergunta foi a seguinte: quanto tempo já durou a sua relação sexual mais rápida e a que demorou mais? Então a gente vai entrar na questão da ejaculação precoce. Teve um rapaz, até muito bem-humorado, que falou assim, olha, eu já tive um problema que durou 1 minuto. Né? E o outro falou assim, não, dura horas. Quais são os fatores que influenciam na ejaculação, doutor Fernando? Em que momento o homem pode falar assim, não, eu acho que eu tenho um problema de ejaculação precoce?
Bem, classicamente, a ejaculação precoce é aquela ejaculação que ocorre em menos de 1 minuto após a penetração, ou 10 intercurso sexual, né? Então 10 bombadas, vamos dizer assim, e ele já ejacula. Tem homens que têm ejaculação na preliminares. Encostou? Né? Encostou, tem a ejaculação precoce. A ejaculação rápida ou a ejaculação precoce assim, na maioria das vezes tem a ver com o estado emocional. São raros os casos de doença orgânica que causa ejaculação precoce. Ou é um problema com a parceira, ou ou uma ansiedade, ou é algum estado emocional que não está bem resolvido na relação desse casal. Existe também aquela relação precoce, que a gente chama, aquela rapidinha, a relação sexual, em que a ejaculação é rápida, em que existe um envolvimento do casal. Tanto a mulher como o homem estão muito envolvidos, estão muito excitados, e aí tem uma relação com uma ejaculação rápida. E que a mulher se sente satisfeita e o homem também. Isso também a gente coloca como não sendo uma ejaculação rápida. Olha que interessante. Eu vi uma matéria uma vez, doutora Solange, até falando do emocional, que tem homem que tem muito controle, né? Aquele homem que quando quer dar uma rapidinha consegue e quando quer demorar mais consegue. Que fatores influenciam nisso? Porque, na verdade, o dia a dia do Dr. Fernando é igual ao dia a dia do André, do Diego, todos têm uma mesma realidade, trabalho, casa, família. Como que alguns conseguem controlar isso? Porque essa tentativa de controlar a performance na cama tem muito a ver com a tentativa de controlar as coisas na vida. Tem pessoas que são obsessivas, tem pessoas que querem controlar não só a própria ejaculação, mas a relação com a parceira, a relação com o trabalho, a relação com a própria saúde, a relação com o tempo. Então isso vai, né? Eu digo que assim, quando você trabalha com sexualidade, é diferente, por exemplo, do ortopedista. Você quebrou a perna, o médico te examina, te dá um medicamento, você vai ficar engessado, tal, ele te dá um procedimento, independente do que você está sentindo, independente do teu emocional. Quando o teu problema é um problema relativo à sexualidade, né, não dá para fazer isso. Porque assim, eu sempre digo, não dá para tratar o pênis. Você tem que tratar a cabeça do dono do pênis. Porque as coisas estão juntas, não dá para separar uma coisa da outra. Então uma pessoa que quer controlar, muitas vezes ela não controla. Não controla só, não é só na cama, é na vida também. Então, essa pessoa que tem a ejaculação precoce, por exemplo, muitas vezes eu já percebi que são pessoas que têm medo de falhar. Tem medo inconsciente, claro, de falhar. Se autocobram, né, na verdade. Então, assim, deixa eu ter logo um orgasmo antes que eu perca a minha ereção. Né? É uma questão inconsciente, a pessoa não se dá conta disso, né? Mas, assim, não dá para separar uma coisa da outra. Tem coisas que são orgânicas, tem coisas que são orgânicas, tem que tomar remédio, às vezes, de repente, tem que fazer uma cirurgia, fazer alguma coisa a mais. Mas tem coisa que só você trabalhando o emocional já resolve lá do outro lado, né? São pessoas muito ansiosas, são pessoas muito tensas, são pessoas que se cobram muito, cobram um resultado, né? Cobram um resultado muito grande, né? E essa rigidez emocional vai para a cama, não tem como separar uma coisa da outra. O dia a dia, né? Tratamento medicamentoso para ejaculação rápida é você dar um antidepressivo. Porque você dá uma dose baixa de antidepressivo, porque o efeito colateral do antidepressivo é retardar a sua ejaculação. Então, você não tem um tratamento que você consegue controlar o mecanismo da ejaculação. Não, você dá um remédio antidepressivo na esperança de dar um efeito colateral que é retardar a ejaculação. Agora, doutor Fernando, a gente fala muito do álcool, né? Eu tenho muitos amigos homens, uns dizem assim, o álcool me brocha. O outro diz, não, o álcool me excita. Que fator influencia nisso? Porque, é a mesma quantidade de álcool para homens, né? Para um é bom e para o outro não funciona bem. O álcool, no início do álcool, ele melhora a performance sexual. Se você bebe a mais do que uma dose, você prejudica a sua função sexual.
Então, mas no uns início, dizem que não afeta em nada. No- Dizem que propaganda enganosa da cadeia, né? Então, o médico está dizendo que influencia sim. Influencia sim. No início, o álcool você relaxa e fica um pouco mais não inibido, né? Você fica simpático, né? Depois que você bebe muito, você fica um chato, né? Então, quando você bebe pouco, você consegue ter uma performance sexual melhor, isso na maioria das pessoas. E quando você bebe muito, você piora a sua performance sexual. E o fumante ou não fumante também influencia? O fumante é a longo prazo, né? O fumo, ele é um vasoconstritor, ele faz com que as artérias tenham uma mobilidade menor, então você tem um fluxo diminuído nas artérias. Mas tanto para impotência quanto para infertilidade também? Não, isso eu estou falando para impotência. Né? Mas o tabaco pode influenciar na produção de esperma? O tabaco, Espermatozoide, assim, né? a produção do espermatozoide pode ser influenciada organicamente com a presença de varicocele, que são varizes na bolsa escrotal. Essas varizes faz aumentar a temperatura da bolsa escrotal e diminui a produção de espermatozoide. Entendi. Então, isso é o fator urológico mais comum de infertilidade, né? É a varicocele. Outros fatores de queda na produção de espermatozoide pode ser até o uso de anabolizante. Por exemplo, testosterona, é muito comum, né? o uso de testosterona, ele não aumenta a produção de espermatozoide. Pelo contrário, a longo prazo diminui a produção de espermatozoide. Eu vi outra matéria que diz que é impressionante o número de meninos que não estão conseguindo manter relações sexuais exatamente pelo uso de anabolizantes. Eles tomam tanto remédio que eles não conseguem. São meninos com 18, 19, 20 anos que deveriam, né, teoricamente, ter uma vida sexual ativa e saudável. Isso é ruim para o futuro, doutor Fernando? Quer dizer, o que significa? Se ele com 19 anos já tem problemas, o que isso significa no futuro desse jovem? Então, isso é muito ruim. O uso de anabolizante em jovens é muito ruim. Por quê? Ele, além de poder dar infertilidade no futuro, se você der testosterona para uma pessoa, for dando testosterona sem necessidade, sem indicação médica, você vai bloquear o testículo desse homem. Então, o testículo que iria produzir a testosterona normal para ele, não vai produzir mais. Entendi. E ele vai ficar dependente de testosterona para o resto da vida. Além de ser possível de ter câncer no fígado, ter outros problemas. Então, a reposição hormonal, que é outro tema importante para o homem, existe uma situação que é o declínio androgênio do envelhecimento masculino, que é a diminuição progressiva do hormônio de testosterona durante os anos, com o passar dos anos. Então você tem que ter critérios para reposição hormonal no homem. É diferente da mulher e o primeiro critério é baixa de testosterona. Se você faz um exame de sangue e a sua testosterona está normal, você não tem que repor testosterona. Doutora Vera, a gente falou da questão do marido e da mulher, né? Se o casal tem problema, a mulher vai com o marido do banco de sêmen, ou ajuda nesse processo. E a questão do doador? Tem mulheres que procuram, né? Hoje a gente está na vida moderna, a mulher está mais independente. Muitas falam assim, eu não quero um marido, que dá muito trabalho, o senhor sabe, sua esposa deve falar isso. Dá muito trabalho, mas eu quero ter um filho. Essa mulher procura um banco de sêmen? Sim, o banco de sêmen de doadores começou lá atrás, em 1980, justamente para ajudar os casais onde o marido era infértil, não produzia espermatozoides, e uma das opções para esse casal é usar o espermatozoide de um doador com as características físicas semelhantes ao marido infértil. Então é um casal que conseguia ter filhos. Então, e hoje em dia, cada vez mais tem mulheres solteiras e mesmo casais homoafetivos, mulheres, que querem ter um filho, independente de conhecer um homem ou de ter algum tipo de relação com algum homem, para não ter nenhum vínculo. Elas querem criar sozinha essa criança. Mas, doutora Vera, quem é esse doador? Quem vai até um banco de sêmen para ser doador? Tá. Aqui no Brasil é o seguinte, o doador tem que ser um homem entre 18 e 45 anos, saudável,
que queira doar o sêmen para o banco. Ele vai passar por uma triagem, onde inclui exames sorológicos, exames genéticos, uma triagem clínica. Ele aprovado, ele pode ser um doador. E o principal dos exames é um exame de espermograma. Ele tem que ter uma qualidade de sêmen muito boa para ser um doador. Agora, doutora Vera, por que ele faz isso? Eles falam, olha, eu vim aqui porque de repente eu não casei, mas eu quero deixar, né, sei lá, minha contribuição para a humanidade. Quais são as justificativas desse doador? Também tem a vontade de doar porque realmente não tem filhos. Eu conheço, tem um homem que era casado, a mulher não ia poder ter filhos, ele resolveu que não queria ficar sem ter a carga genética dele difundida, né? Então, mas o principal motivo para a doação de sêmen são, aqui no Brasil, são homens que já têm aquele sentimento altruísta, que quer ajudar casais ou quer ajudar mulheres que queiram ter filhos. Então, eles sabem sobre doação de uma forma geral, doação de sangue, já doam sangue, já fazem trabalhos voluntários e eles querem ajudar esses casais. Então, dessa forma, eles procuram informação sobre o banco de sêmen e acabam virando doadores de sêmen. Eu, por exemplo, eu posso escolher o doador? Eu posso ir lá e falar assim, olha, eu quero um doador da característica para ter um filho com essas características? Sim, o que a gente pede sempre uma orientação de um médico especialista em reprodução humana, mas todo casal, toda mulher que quer usar o sêmen de doador pode escolher, através de uma planilha de doadores anônimos, voluntários, as características físicas principais desse doador. Por exemplo, tem cor dos olhos, cabelo... Exatamente, pele. Origem étnica, grupo sanguíneo, até a gente coloca informações como profissão, hobbies, etc. Eu preciso para um intervalo rapidinho, vou deixar uma pergunta para a doutora Solange exatamente sobre isso. Se o casal não tem que ter um preparo emocional quando acontece nesse caso de ser um doador, porque na verdade o filho vai ser da mulher. O pai não vai ser o marido ou o companheiro, vai ser o outro, ou seja, o material genético é do outro. Como é que fica essa relação e se de certa forma, se não houver esse preparo emocional, se a criança pode sofrer, por exemplo, no futuro? A gente volta já já. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre saúde sexual masculina. Deixei uma pergunta aqui para a doutora Solange na questão do doador, né? Se deve haver um preparo emocional desse casal, já que o óvulo vai ser da mulher e o espermatozoide não vai ser do marido. Como é que fica essa preparação desse casal? Essa preparação é fundamental, né? Porque se ela não acontecer, o que a gente percebe que acontece na prática? Duas coisas. A primeira coisa, o homem não aceita e a mulher faz isso sozinha, né? Então ela acaba tendo esse filho sozinha e o casal se separa, né? Essa é uma saída. A outra saída, eles aceitam, né? Então acontece a gravidez, acontece a gestação, a criança nasce e se o marido não tiver isso muito bem resolvido dentro dele, lá na frente, no momento de uma briga, no momento de um conflito muito sério, né, ele pode jogar isso na cara dela e falar, esse filho não é meu. Né, e pode usar essa criança muitas vezes como forma de agressão e pode agredir essa criança, rejeitar essa criança. A gente já sabe de casos onde isso aconteceu. Sim. Né? Então, assim, é como adotar uma criança. Não é a mesma situação, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, um preparo emocional muito grande, porque filho é para sempre. Né? Sim. É filha para sempre. Então, se por algum motivo um dos dois não tiver muita certeza do que quer, é melhor não fazer. Porque no caso, a gente conversava aqui no intervalo, a doutora Vera, quando é a mulher sozinha, não tem problema nenhum, né? Você vai contar que foi um sêmen doado, tal. Mas no caso de ser um casal, parceiros, companheiros, é importante esse preparo. Vocês fazem isso no banco? Existe essa equipe complementar? A gente não faz isso porque a grande maioria dos casais que precisam de sêmen de doador, eles vêm através de uma clínica de reprodução humana. Então já tem eles que dão esse apoio, né? E o casal já vem conversar com a gente e vem tirar as dúvidas quando precisa. Agora, como é que é feito isso? Né? Eu vou lá e falo assim, eu preciso de um sêmen. Qual é o processo? Então, o processo é, através da planilha, primeiro escolher um doador com as características físicas principais do casal, quando é um casal,
né? E determinar qual realmente vai ser o tratamento, que pode ser uma inseminação É o mesmo intrauterina, processo, né? ou fertilização in vitro. E a partir do momento que está definido e a mulher começa a indução para fazer o tratamento, o médico solicita e faz o tratamento com o sêmen do doador. E hoje tem muito doador ou falta doador? doutora? Falta doador, porque aqui realmente os nossos doadores são voluntários, anônimos e voluntários. Falta um pouco de divulgação e um pouco de conscientização, que é uma forma de ajudar os casais e as mulheres a terem um filho. Então, a gente tenta conscientizar a população de uma forma geral para que tenham doadores novos, para poder suprir as necessidades do Brasil de uma forma geral. Nós fornecemos sêmen para o Brasil inteiro. Brasil inteiro? Brasil inteiro. E como é que o doador faz? Tem que ir no lugar? Tem um site? Tem o nosso site, que é www.procid.com.br. Lá ele procura as informações, pode procurar as informações ligando para a gente também no banco, a gente passa todas as informações e a gente manda por e-mail as informações. Agora tem aquela coisa da curiosidade, a gente sabe, né? Na questão da adoção muita gente quer saber quem é o pai, quem é a mãe. Tem essa curiosidade também nessa questão do doador? Você tem informação disso? Olha, por enquanto a gente não tem nenhuma família que veio procurar quem é o doador. Mas como todos os casais, todas as mulheres são informadas, principalmente pelas clínicas de reprodução humana, que os doadores são anônimos por determinação de Conselho Federal de Medicina e Vigilância Sanitária, então provavelmente eles já têm essa consciência e não vêm procurar pela identidade do doador. De quanto em quanto tempo ele pode doar? Pode doar com frequência? O doador pode doar uma vez por semana, 2 vezes por semana. Quer dizer, ele pode ter um problema. filho por semana, né? Não é bem assim. Não? Se fosse... Vai doando, né? Deve ter uns 500 filhos disparados. Se o resultado de cada tentativa fosse de 100%, seria um filho por semana. Qual o resultado? É de 15% a 30% a chance de Nossa, conseguir que uma baixo. gravidez. Por que tão baixo? O corpo humano é assim. Se fosse animal, a chance de gravidez ia ser muito maior. Eu achei que fosse maior, doutor Fernando. Quais fatores influenciam nisso? Bem, eu não sou especialista em reprodução humana, mas existem alguns fatores que, primeiro, você precisa implantar mais do que 1 ou 2 embriões, né? Então, você implanta 2 ou 3 e a mulher perde frequentemente esses embriões, né? As clínicas de fertilidade, elas preparam esses casais e muitas vezes o homem participa do pré-natal dessa criança, durante a gestação toda. Então o homem vai começando a ter um afeto por aquele ser que está crescendo na barriga da esposa dele, e isso vai criando um afeto paterno também, né? Cria um vínculo, né? Cria um vínculo, né? Então isso é muito bem feito pelas clínicas de fertilidade, porque o homem já tentou fazer tirar o espermatozoide do testículo dele, não deu certo, já tentou fazer inseminação artificial e o sêmen de doador é uma última etapa. Então, eles são bem orientados nesse aspecto. Porque tem que se criar um vínculo, né? Infelizmente, a gente ainda vive num país meio machista. Eu não posso deixar de tocar nesse assunto. Até um amigo meu aqui que está no estúdio falou a questão do tamanho do pênis, né? Que muitos homens enfrentam problemas, porque tem aquela coisa, o pênis tem que ter tantos centímetros, porque senão... Doutor, muito homem chega ao consultório preocupado, ele funciona normal, não tem problema nenhum, mas eu falo, doutor, eu acho que o meu pênis é pequeno, e isso pode acarretar algum problema no futuro? Ou não, o homem tem vergonha de assumir isso? Não, isso é uma queixa relativamente frequente. Você tem medidas, tem trabalhos mostrando quais são as medidas de pênis. Para você ter uma ideia, o micropênis é uma doença rara e é em torno de 2, 3 centímetros de pênis. Então, isso é muito difícil ter. Né? E mas isso tem como ajeitar isso, doutor? Com cirurgia mas, reconstrutiva. doutor, 2, 3 centímetros ereto? Ereto? Não, é flácido. 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 Mas o micropênis é diagnosticado na infância. Tá. Né? Normalmente, o que o homem vem, o meu pênis é pequeno. Normalmente, a maioria das vezes, ele está errado. Ele tem uma visão errada do seu corpo.
E o senhor recebe o contrário? Meu pênis é muito grande? O senhor recebe esse tipo de comentário também no consultório? Não é frequente, não. Não, porque há uma disputa entre os meninos. Eu lembro que na época de colégio, a menina falava, brincava com ele, eu vi o piu-piu dele é pequeno, não faz... Porque tem essa própria disputa entre os homens, né? Quem teve essa fase da infância aí? As mulheres também. Eu percebo uma cobrança de muitas mulheres em relação a isso. Às vezes o homem está tranquilo em relação ao tamanho do pênis dele, mas a mulher, a companheira, ou a namorada, ou a ficante, enfim, seja quem for, colocar isso. Então eu vejo um preconceito em relação da própria mulher em relação a isso. Engraçado, eu não ouço isso. Eu sempre, quando a gente... Claro que mulher fala de sexo tanto quanto homem, só que de outra forma, né? Então, a gente sempre fala o seguinte, que às vezes o tamanho não importa, mas sim a performance, né? Então, pequeno e bem usado é melhor do que o grande João Bobo, né? Como diz o ditado. Sim. Uma coisa muito importante alertar os adolescentes é que o pênis, na fase de crescimento, é o último a crescer. Então, você cresce o testículo, o garoto de 16, de 15 anos, ele vê um testículo grande e, às vezes, o pênis não tão grande, porque o pênis é o último a crescer e ele vai crescer até os 18 anos. Então, às vezes, você vê um garoto de 12 anos que tem um crescimento diferente daquele seu amiguinho de 12 anos que é menor, que é mais baixo, só que ele não chegou ainda na fase de crescimento. Isso é uma coisa interessante para as mães e para os pais alertarem e falar, olha, isso depende do crescimento. Tem aquele menino que cresceu mais rápido do que os outros. Ele vai ter um genital diferente daquele que é mais baixo. E essa idade de 18 anos é para todos, doutor? Na maioria das vezes, com 18 anos, é que atinge a maturidade do genital. Agora, doutora, a questão do odor. A gente sabe, mulheres, frequentemente, quando tem algum probleminha vaginal, tem um odor, né? A gente é o alerta para muitas mulheres. No caso de homens, existe isso também ou não? Sim, dos problemas no pênis chama-se balanopostite, que é a inflamação por fungos na glande e no prepúcio. O fungo é um germe, né? O fungo gosta de calor, umidade e escuridão. Então, o pênis é um ótimo local para o fungo crescer. Uma gotinha de suor, uma gotinha de urina, é quente e é escuro, na maioria das vezes. Né? Então, você tem o fungo, e o fungo dá um cheiro, um odor mais forte. Quer dizer, pode ser um alerta. Pode ser um alerta precisa de um tratamento. Olha, doutora Vera, vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão do doador. Qual a pessoa não pode ser doadora de jeito nenhum, independente do físico? Vocês têm alguma coisa que pode impedir, causar algum impedimento desse homem que é saudável, que pode fazer a doação do espermatozoide, dele não ser doador? Se ele é saudável e tem a idade para doar, não tem nenhum limite, nenhum outro limite, né? Não tem que ser realmente saudável. Não tem nada de exame psicológico, nada, porque a gente sabe que tem gente maluca por aí, né? Então, isso faz parte do saudável. Se ele tem algum problema psiquiátrico, ele já não é saudável. Às vezes não é psiquiátrico, é emocional e não tem um sinal tão, vamos dizer assim, tão claro, né? É muito complicado de achar esse tipo de sinal, né? Então, uma avaliação psicológica ele não passa. A princípio, uma avaliação psicológica junto com a avaliação médica, né? Não é uma coisa específica. É o próprio médico que faz isso, exatamente. Né? Diga, doutora Solange. Eu queria fazer um comentário em relação... no bloco anterior você colocou a questão, a importância da companheira em relação aos problemas sexuais masculinos, né? Uma coisa que a gente vê com muita frequência é uma relação entre a disfunção erétil do homem e a postura psicológica da mulher que está junto com ele. Existe até um trabalho que fala das mulheres que afastam os homens, né? Pelo seu comportamento, pela sua maneira de se colocar, de interagir com eles. Existem mulheres que são... Até de competir, né? Hoje o comportamento feminino mudou muito. Hoje a mulher não está mais companheira, está competindo muitas vezes com o companheiro. Então existem mulheres que são altamente competitivas. Existem mulheres que são muito agressivas. Existem mulheres que têm um referencial masculino por conta da infância, da relação com o pai e tal, muito negativa, né? E aí, na hora que ela está se relacionando com esse homem, ela não fica parceira dele, ela não fica junto dele, ela está sempre querendo estar acima dele,
cobrando, criticando, mesmo que seja de uma forma inconsciente. E o homem percebe isso. E muitas vezes essa disfunção erétil que ele tem não tem nada a ver com ele, mas sim com a relação que ele está tendo com essa mulher. É, tanto que a gente fala o seguinte, né? Nenhum homem tem uma performance igual com a mulher. Né? É sempre diferente, dependendo da mulher, dependendo do casal. Mas a gente vai deixar esse assunto para um próximo programa. Não falamos sobre o remedinho azulzinho, que era bom falar, porque tem muito jovem usando Viagra, Cialis, esses medicamentos. Isso prejudica no futuro esse jovem. Mas a gente vai deixar para uma nova oportunidade. Mas eu vou dar um minutinho para cada um dos convidados para as considerações finais. Doutor Fernando, muito obrigada. O seu recado final. Eu que agradeço o convite e acho que o recado mais importante é que o homem deve procurar o urologista, tanto para assuntos de disfunção erétil, tanto para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, lembrar para o jovem fazer o autoexame da bolsa testicular, porque isso facilita, se notar algum caroço, algum endurecimento, procurar o médico, o urologista o quanto antes. Muito obrigado. Uma perguntinha rápida, abstinência faz mal? Abstinência sexual? O homem ficar sem transar muito tempo? Não faz mal não. Não, você não é um padre, né? É uma pergunta assim, mas... que padre diz que nunca faz, mas homem quando faz, fica muito tempo sem fazer, fica nervoso, complicado. Doutora Solange, seu recado final. Quero agradecer também o convite e o doutor falou que quando o homem tiver algum problema, deve procurar um urologista. Eu faço minhas as suas palavras. E completo, deve procurar também um psicólogo, porque muitas vezes a questão não é física, a questão é emocional. A gente não pode e não deve separar uma coisa da outra, porque elas não são separadas. Obrigada pelo convite. Doutora Vera, também o seu recado final. Ok, também agradeço o convite, estamos à disposição para qualquer dúvida com relação ao armazenamento de sêmen e deixo o meu recado, tanto para os homens, que existe um potencial de infertilidade, como para os médicos que têm a obrigação de indicar para os pacientes que têm esse potencial de infertilidade, armazenar o sêmen antes de ter a consequência de ficar infértil e não poder ter o próprio filho por causa de uma simples falta de indicação. É muito caro o processo, doutora Não, Vera? não é caro o processo. O congelamento de cada coleta está em torno de R$380. E a manutenção é uma manutenção semestral, R$540 por semestre. Então, tem que indicar, lógico, a gente vê caso a caso, né? Isso com relação ao armazenamento de sêmen para uso próprio. Esse sêmen é dele, ele vai usar para ele mesmo. O doador não tem custo nenhum. E o doador não tem custo nenhum. Vai ter o custo lá na frente para a paciente que usar, que ela tem que pagar, né, os exames sorológicos, a estrutura e tudo mais, né? E o recado para homens que são férteis, que sabem que existem casais que sofrem com infertilidade, que precisariam de um sêmen de doador. Então, o recado para homens entre 18 e 45 anos que têm esse sentimento altruísta e quer ajudar, procurar banco de sêmen para doar o sêmen. É basicamente o que eu queria falar. Eu quero mais uma vez agradecer as minhas convidadas, doutora Solange, doutora Vera, e meu convidado, doutor Fernando. Quero agradecer a você. O recado é esse mesmo. Qualquer tipo de problema, a gente está falando hoje de saúde sexual, mas qualquer diferença que você sinta no seu corpo, procure um médico, o emocional também, né? Quando a gente fica muito irritadiço, né? Ficar chateado com determinadas coisas, também procurar a causa de tudo isso, porque essa questão emocional pode afetar o seu físico também. O programa vai ficando por aqui, nós temos um encontro no próximo Saúde e Vida. Grande abraço e até mais.